Ó, pessoal, agora vamos fazer a orelha. Para fazer a orelha, nós vamos utilizar o fio royal. Eu vou fazer um círculo mágico, mas eu vou deixar um pedaço de fio para depois a gente costurar. Deixo um pedaço assim, ó, que dá para fazer a costura. Faço o círculo mágico e vou colocar 6 pontos baixos dentro desse círculo. Feitos 6 pontos, eu vou fechar o círculo, venho no primeiro ponto que iniciamos, insiro a agulha, busco uma laçada e faço meu primeiro ponto da segunda carreira e coloco o marcador. Essa carreira serão 2 pontos baixos para cada ponto de base. Vamos ficar no total com 12 pontos na segunda carreira. Finalizei a segunda carreira, já conferi, estou com 12 pontos. Eu vou inserir a agulha aqui, ó, no círculo mágico e puxar o fio para fora, que é esse que vamos utilizar para costurar depois. Agora eu só vou fazer carreiras de ponto sobre ponto, até inteirar um total de 9 carreiras, certo? Lembrando que estamos com 12 pontos nesta carreira. Então, é só fazer carreira simples, de ponto sobre ponto, até inteirar 9 carreiras no total. Ó, pessoal, já trabalhei as 9 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira número 10, eu tiro o marcador, faço o primeiro ponto e volto o marcador para o lugar. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, agora eu vou fazer uma diminuição. A sequência desta carreira serão 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou ficar no total de 9 pontos baixos nessa carreira. Finalizei a carreira 10, agora a carreira número 11 e número 12, eu vou fazer ponto sobre ponto. Só vou repetir essa quantidade de pontos pelas próximas 2 carreiras. Finalizei as 2 carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 12 carreiras. Nessa última carreira, 9 pontos baixos. A carreira número 13, eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu fiz um ponto baixo, eu venho no próximo, faço uma diminuição. Finalizei aqui a carreira, agora eu vou fazer a última carreira de ponto sobre ponto. Então, faço um ponto baixo para cada ponto de base. Ficamos com 6 pontos, né, nessas últimas carreiras. Vou cortar o fio, só do tamanho que precisa arrematar. Colocar aqui na agulha. Tiro o marcador, onde estava o marcador, eu vou passar essa linha. É aquela mesma forma que eu já te mostrei como arrematar, passando a linha e voltando dentro da mesma laçada, que aí finaliza aqui a carreira e faz um nozinho, que eu não vou fechar esse círculo, só vou fazer um nozinho arrematando e passar esse fio para dentro do trabalho, dessa forma. Posso cortar esse excesso, agora é só costurar a orelha na cabeça, certo?
É uma costura simples. O que você vai ter atenção é na altura que você costurar uma, você costura a outra do outro lado. Aí você verifica o lado que fica mais bonitinho, tá? O lado que fica mais certinho, a pontinha aqui, ó, fica mais retinho essa parte de baixo. Você dobra ela desta forma e vou passar aqui, ó, entre a primeira e a segunda carreira. Já venho aqui na lateral da cabeça. Aí, como eu disse, a mesma altura que você costurar uma, você costura a outra. Você tira por base, né, a primeira costura, para depois costurar a outra orelha, certo? Aí você segue o mesmo passo a passo, faz a outra orelha e costura na cabeça. Ó, poucas vezes que passou já ficou firme a orelha. Ó, pessoal, então finalizei a costura das orelhas. Agora vamos fazer um detalhe aqui, ó, para simbolizar o rabo. Isso aqui é um fio de cobre. Esse fio de energia, tirei a capinha, utilizei um palito. Você pode utilizar um palito de churrasco, ou se não um palito, aquele hashi de comer sushi, e fiz o espiral. Mas se você tiver uma molinha, às vezes alguma peça aí antiga sua, um eletrônico que não esteja funcionando, normalmente tem molinhas, né? Mas se você não tiver, isso aqui também é uma boa opção. Eu acabo aproveitando aqui os restos de materiais. Meu esposo guarda tudo, esse tipo de coisa ele não joga fora, né? Porque se precisar, ainda mais que também é cobre, né? Então não é um material que se joga fora. Então eu tô aproveitando isso aqui. Você tá me acompanhando aí, viu que eu aproveitei também tampinha, lacre. Então é uma boa dica aí de reutilização. Utilizei garrafa PET. Então foi assim que eu fiz esse espiral, né? Essa molinha. Eu vou fazer um círculo mágico com o fio laranja e vou colocar 6 pontos baixos dentro desse círculo. Essa pecinha que eu vou fazer agora vai ficar na pontinha da antena para simbolizar, né, um detalhezinho laranja que ele tem, bem na pontinha. Fecha o círculo bem fechadinho, pode cortar esse fio do tamanho que dá pra gente costurar. Eu vou puxar essa laçada, ó, pra gente fechar o círculo e ele ficar bem bonitinho. Tensiono o fio do centro. Eu vou colocar essa linha aqui na agulha. E venho no primeiro ponto que iniciamos, insiro a agulha desta forma e vou voltar onde o fio tá saindo, ó. Pronto. Ficou bem redondinho, tá vendo? Eu vou cortar esse fio do círculo mágico. E vou costurar aqui nessa pontinha. Vou costurar até parecer uma bolinha, certo? Aqui, ó, você pode observar que eu dobrei, tá vendo? Não tem nenhuma pontinha aqui que possa machucar a criança, tá bem dobradinho. E a gente ainda vai fazer essa costura, então aí que não vai ter problema, né, de machucar. Deixa eu ver se eu consigo prender. Não, vamos fazer costura mesmo, que é melhor. Aí você só fica atenta para fazer essa costura e deixar essa pecinha para o lado direito. Eu vou pegar sempre esses fios de fora do ponto baixo e vou tentar fazer essa costura pegando aqui nessas últimas
pecinha do espiral. E vai tensionando, que aí vai dar certo aí sua costura. Só para simbolizar mesmo essa pecinha laranja no topo. Porque se você olhar na foto, ele tem tipo uma bolinha laranja, né? Se tiver necessidade, você pega mais uma pecinha embaixo, para você ter certeza que esse bichinho não vai sair daqui, que esse detalhe que estamos fazendo não vai sair daqui. Ó. Já quase que ficou uma bolinha. Vou pegar mais um pontinho aqui, só porque eu quero tampar essa pontinha. Então, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma laçada deste baixo primeiro. Ó, já ficou bem preso, tá vendo? Quanto mais tensiona, mais preso vai ficando. Aí você arremata, faz um nozinho e pode cortar o excesso, tá? E com a linha branca vamos costurar no corpo. Aí você observa o lado que tá a rodinha, né? Pra você não costurar errado. Aí já posiciona aqui no corpo e utiliza a linha branca, porque com a linha branca fica mais fácil de você posicionar a costura, porque aí você não vai precisar ficar com medo da costura, porque a linha é da mesma cor. Deixa eu ver se eu consigo inserir a primeira pontinha do espiral. Aí, ó. Que aí agora é só você ir fazendo a costura. Só observa bem para que fique bem centralizado a distância das duas pernas, tá bom? É basicamente isso. Ó, pessoal, então finalizei a costura, ó, como ficou. Certo? Então, a parte aqui do corpinho é praticamente pronta. Agora, vamos costurar a cabeça. Lembrando que os pontos altos tá aqui na frente, ó. Aí, você vai posicionar dessa forma. E na hora de fazer a costura, você vai costurando e colocando um pouquinho de enchimento, para que essa cabeça fique firme. E costure circulando, e não tensiona demais, tensiona só até o fio ficar bem firme, para não fechar o pescoço, porque se você fechar o pescoço, ele vai ficar frágil, tá? Eu vou começar aqui a fazer a costura com você, só para você não ter dúvida como fazer essa costura e ela ficar firme. Eu deixo para colocar o enchimento quando for costurar os últimos pontinhos da cabeça. Ó, esse lado aqui, ó, eu vou começar a fazer a costura, então é aqui atrás. Então, eu vou começar aqui assim, ó. Pego no pescoço. Aí, eu vou fazendo a costura circulando, como eu disse. Então, já venho aqui, ó, na carreira de baixo, pego um pontinho. Ó, eu tensiono até esse fio ficar certinho. Não tensiono demais para não deformar o trabalho. Volto no ponto, tá vendo? Venho mais uma carreirinha aqui, ó. Agora, eu já vou pegar os pontinhos da frente do pescoço. Então, o que que eu vou fazer? Prestar atenção na distância, para que não fique torto aqui no corpo. E vou pegando agora nos pontos
Se necessário, pode voltar mais de uma vez no mesmo ponto para deixar essa costura firme, ó. E observando se o rostinho tá certinho com a frente do trabalho. Até peguei um fio preto aqui. Vou voltar aqui só para empurrar esse fio preto para dentro. Senão vai ficar feio esse fio aqui atrapalhando. Viu? É uma carreira simples. Aqui eu já começo a colocar enchimento. Aí eu faço as bolinhas de enchimento, vou colocando. E costurando, certo? E vou colocando até perceber que tá bem firme. Eu quero que esse pescoço fique bem durinho, para a cabeça não ficar deitando. Aqui eu continuo fazendo a costura. Basicamente é isso, tá vendo? Não tem mais segredo, não. Eu inicio aqui com você, só para você ver como eu faço, mas é sempre circulando para deixar esse trabalho firme. Ó, um pouco de costura que a gente fez, ela já tá ficando mais firmezinha. E agora eu acabo de fazendo a circunferência aqui. E se preciso for, você coloca mais um pouco de enchimento aí na sua cabeça. Tá vendo? Ela já ficou durinha, tá vendo? Certo? Aí você finaliza, arremata, que a gente vai voltar para fazer a coleira, ó. Falta bem pouquinho, mas eu vou pôr mais um pouquinho de enchimento aqui. Mas basicamente é isso. Ó, pessoal, finalizei a costura do pescoço, tá vendo? Como ficou? Agora vamos fazer a coleira. Eu fiz 20 correntinhas com fio laranja, certo? Eu vou voltar aqui na segunda corrente, ó, e vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada corrente. Eu vou ficar no total com 19 pontos baixos. Trabalhei um ponto baixo para cada corrente, ficou desta forma. Fiquei com 19 pontos baixos. Agora eu vou subir uma corrente, viro o trabalho e vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos, certo? Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira, vou cortar o fio aqui do tamanho que dá para costurar. Puxo a laçada aqui por dentro para não desmanchar. Esse fio aqui do início você já pode arrematar. E a gente vai costurar a coleira aqui no pescoço, tá? Então, é uma costura simples, é só você fechar a coleira aqui, arremata e corta o excesso de fio. Ó, pessoal, já costurei a coleira, agora vamos fazer o emblema de colocar na coleira. Você vai pegar o fio preto, eu preferi trabalhar com o preto porque ele vai destacar mais. Mas parece que no desenho o tom é cinza, mas eu vou fazer com a linha preta. Vou fazer 2 correntes.
Volto na primeira e faço 2 pontos baixos dentro dela. Subo uma corrente, viro o trabalho e vou fazer 2 pontos baixos no primeiro ponto. E 2 pontos baixos no segundo ponto. Subo uma corrente, viro o trabalho. No primeiro ponto eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Faço 2 pontos baixos, um para cada de base. E no último ponto eu faço o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Ficamos no total com 6 pontos na terceira carreira. A quarta carreira eu só vou repetir esses 6 pontos. Eu subo uma corrente, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ficamos com 6 pontos baixos. A carreira número 5, eu subo uma corrente, viro o trabalho, faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Trabalho 4 pontos baixos. No último ponto, um aumento. Ficamos no total com 8 pontos baixos. A carreira 6 e 7, eu só vou repetir essa quantidade de pontos. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com os 8 pontos baixos. Subo uma corrente e trabalho a minha última carreira de ponto sobre ponto, que é a carreira número 8. Viro o trabalho no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No segundo ponto, um ponto baixíssimo. No terceiro ponto, um ponto baixíssimo. Subo uma corrente e no mesmo lugar um ponto baixo. Vou fazer mais 3 pontos baixos. Nós tivemos 2 diminuições aqui no início, que foram os 2 primeiros pontos baixíssimos, e 2 diminuições aqui no final. Ficamos no total com 4 pontos na carreira número 8. A carreira 9 eu subo uma corrente e só vou repetir esses 4 pontos baixos, um para cada ponto de base. Finalizamos o trabalho, já pode cortar o fio do tamanho que dá para arrematar. Então, esse aqui é a plaquinha. Agora, vamos desenhar o detalhe do emblema, né, da patrulha. Ó, pessoal, com fio branco, nós vamos fazer um círculo mágico. Dentro desse círculo, eu vou colocar, ó, um ponto baixo, o segundo ponto baixo, vou laçar o fio e vou fazer 2 pontos altos, laça o fio, o segundo ponto alto, agora eu coloco 2 pontos baixos. Eu vou fechar o círculo, ficou desta forma, tá vendo? Fecha o círculo bem fechado, corta
tamanho que dá para fazer a costura. Eu vou puxar essa linha aqui, ó, tensionar. Esse fio do círculo mágico você pode cortar. E vamos costurar na pecinha preta, na parte inferior. Tenta fazer o mais centralizadinho que você conseguir. Pelo lado do avesso não vai, assim, você só toma cuidado para não ficar muito cheio de fios, né? Mas não vai ter problema se aparecer lá do outro lado. O importante é que essa costura fique bem feita para o trabalho ficar bem firme. Ó, dessa forma já passei por toda a volta. Vou passar aqui no meu último pontinho. E agora eu vou arrematar esse fio. Então, essa primeira parte aqui ficou pronta. Eu pego um próprio pontinho aqui branco e faço um nozinho. Ficou desta forma. Agora eu vou fazer 3 pecinhas idênticas para costurar aqui nessa parte superior. Eu vou fazer um círculo mágico e dentro do círculo eu vou colocar 4 pontos baixos. Feitos os 4 pontos, eu só fecho o círculo e já corto do tamanho que vai fazer a costura. Você arremata esse fio do círculo mágico ou corta, porque de qualquer forma ele já ficou escondido aqui por baixo dos pontos. Você vai costurar um aqui no meio e um na lateral, certo? É idêntico a esse. Você costura 3 pecinhas, uma na lateral, uma aqui no centro, na parte superior, e uma na outra lateral. Ó, pessoal, então fiz o emblema, ó, fica bem bonitinho, ficou desta forma. Agora eu vou trabalhar com a linha cinza. Eu vou prender o fio na agulha, como se fosse iniciar uma corrente, certo? E vou trabalhar por toda a volta desse trabalho. Eu vou vir aqui, ó, entre os pontos, eu venho nesses 2 pontos de cá, porque eu vou fazer assim para chegar aqui em cima e encontrar, né, com essa parte pra gente costurar na coleira. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo, venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, vou trabalhar uma corrente, viro o trabalho e pego na lateral desse mesmo ponto um ponto baixíssimo. Na próxima carreira, eu faço um ponto baixíssimo e já venho aqui, ó, trabalhar um ponto baixíssimo para essa parte de cá. Só nos cantos que eu faço uma corrente, tá? Cheguei aqui nesse canto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixíssimo, só para virar, que aí forma um cantinho perfeito. E vou trabalhar um ponto baixíssimo por toda essa lateral. O que você vai ter atenção é a quantidade que você fez de ponto baixíssimo nessa lateral, você vai fazer na outra. Ó, eu cheguei aqui no canto, eu faço um ponto baixíssimo, uma corrente, no mesmo lugar, um ponto baixíssimo, para formar esse biquinho. E vou voltar trabalhando um ponto baixíssimo, da mesma forma que fizemos nessa outra lateral.
Ó, aí eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso mesmo. Eu vou fazer mais uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, bem aqui no cantinho, um ponto baixíssimo. Nessa lateral, eu tenho que ter um ponto baixíssimo e na parte superior, um ponto baixíssimo, uma corrente e no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. E venho aqui, ó, e trabalho um ponto baixíssimo até encontrar na parte superior que a gente iniciou. Ficou desta forma. Agora, eu vou cortar esse fio do mesmo tamanho aqui, pra gente fazer a argola, pra gente costurar aqui na coleira. Vamos ver aqui como que eu vou fazer essa costura. Eu vou deixar só um fio desse maior. O primeiro fio, que é o do início, eu vou amarrar um no outro, só para fazer um arremate aqui mais certinho. E você vai perceber que vai ficar centralizado. E vamos prender aqui, ó, na coleira. Eu puxo um fio pro lado do avesso da coleira e venho no pontinho do lado, ó, do lado, tá vendo? E puxo o outro. Eu vou deixar ela aparecendo um pouquinho assim, ó, não vou tensionar demais. Se você quiser tensionar, pode tensionar. Passar esses fios aqui pra cá, que ele fica mais fácil de fazer esse nozinho. Só você amarrar. Vou fazer mais um nó. Tensiono. Fazer mais outro nó. Aí, se você quiser esconder os fios, pode passar por baixo dos pontos baixos da coleira, que aí vai ficar escondido, né, esse excesso de fio. Porque como amarrou aqui, ó, se eu passar um pontinho que seja pro lado, eu já consigo esconder esse fio sem aparecer na coleira, na parte da frente, e arremata, né, sem precisar cortar muito próximo ao nó. Vou puxar esse fio aqui, que tá menor, que não vai dar pra colocar na agulha. Passo pro lado de cá e corto o excesso. Quiser usar cola também pra fixar ele, pode utilizar. Olha aí, pessoal, como ficou o emblema da coleira. Ela fica soltinha, ficou uma coleira bem soltinha também, os detalhes. Assim a gente termina o nosso cão robô. Deixa um comentário, o seu like, tá? Isso pra mim é muito importante, eu te ajudo com as videoaulas e você me ajuda aí deixando o like, um comentário, se eu te ajudei de alguma forma, tá? Isso pra mim é muito importante. Se você fez aí os outros cachorrinhos da Patrulha Canina, se você gostou, tá? Seja membro do canal, os membros têm as receitas escritas e eu atendo pedido somente dos membros. Quero agradecer a sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.